Esdras 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então, assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram até que o negócio veio a Dário, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta resposta nos deram dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou o governador, e disse-lhe: Toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras 6. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acmetá, no palácio, que está na província de Média. Se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados,
com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também, por mim, se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos atributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levando-o, pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então, Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente conforme o que decretara o rei Dário, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel. E conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, e acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel e os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro tiveram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas, e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias,
filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme à vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem dinheiro, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim
a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim, me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, grande, soberano e poderoso, majestoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu Deus e meu Pai, meu Senhor, meu amigo Espírito Santo, venho em tua presença agora no nome do Senhor Jesus, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, em oração, ó Pai, após lermos a sua palavra, que é rica, Senhor, que é tão cheia da sua glória e da sua presença, que nos enche, Senhor, que nos preenche a alma, o coração. Deus, como somos satisfeitos, ó Pai, com a sua presença, com a sua fala, ó Pai, através, Senhor, desses textos sagrados, ó Pai, aos quais nós cremos, ó Pai, ser a sua palavra, vinda diretamente dos seus lábios e do seu coração. Por intermédio de homens, ó Pai, inspirados pelo Senhor, escolhidos, ó Pai, pelo Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada um deles, homens valorosos, ó Pai, homens idôneos, ó Deus, homens santos, ó Pai, na sua presença, também cheio de falhas, ó Pai, homens humanos como nós, ó Pai, somos, mas de alguma maneira cheios do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Meu Deus, inspirados pelo Senhor, pela sua própria presença, para falar conosco. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio que poucos têm, ó Pai, pois poucos têm acesso, meu Deus, às suas santas escrituras. Existem lugares, ó Pai, que é proibido, que não podem, ó Pai, ter acesso à palavra, mas nós temos este privilégio, ó Pai, e esta alegria de poder contemplar, Senhor, a sua palavra com nossos olhos, poder tocar com nossas mãos, ó Pai, cheirar com nossas narinas, Senhor, o cheiro suave das páginas, ó Pai, deste livro maravilhoso que é a tua santa palavra. Muito obrigada, Jesus, pelos teus feitos, por sua misericórdia, por estender a nós, Senhor, este privilégio de podermos servir ao Senhor livremente, de poder carregar, ó Deus, quantas Bíblias quisermos, ó Pai, para todo e qualquer lugar. Meu Deus, privilégio que muitos de nossos irmãos em Cristo não têm. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio. Meu Deus, esta sua misericórdia, Pai, mais uma vez este favor imerecido a nosso favor. E pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, entre em providência na vida desses irmãos que têm essas dificuldades, dê força para eles, meu Deus. Aqueles que pensam em desistir, aqueles, ó Pai, que estão com suas forças, meu Deus, quase acabando. Mesmo com pouca força, Senhor, atua sobre a vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente que são perseguidos, ó Pai, por causa da sua palavra, por causa dos testemunhos, ó Pai, sobre o Senhor contidos aqui. Meu Deus, continue abençoando, ó Pai, a vida dos teus filhos, operando, ó Pai, manifestando a sua presença em nosso meio, em nosso coração. Trata conosco aquilo que é necessário tratar, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer que somos falhos, ó Deus, pequenos e pecadores. Nos ajude, Senhor, a nos quebrantar diante de Ti, colocar nossas vidas diante de Ti para que o Senhor possa fazer, ó Deus, uma lavagem, meu Deus, em nós, uma lavagem espiritual e nos deixar mais alvos do que a neve. Meu Deus, queremos, ó Pai, este momento com o Senhor. Queremos este agir, esse mover das suas mãos, ó Pai, sobre nossas vidas. Precisamos, ó Pai, necessitamos mais do que precisamos da água, ó Deus, e do alimento. Precisamos do conserto do Senhor, da restauração de nossas vidas, Senhor. Nos coloca, Senhor, de pé, ó Pai, nos dê vestes limpas, vestes novas, ó Deus, e um anel no dedo. E nos reforça, Senhor, e nos fortaleça. Não nos permita, Senhor, sair da sua presença nunca, nunca e nunca, ó Deus, porque somos teus filhos, ó Deus, aos quais o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu
e nós demos ouvidos ao Senhor, a sua voz, a sua palavra. E estamos aqui, ó Pai, para pedir que o Senhor continue, ó Deus, operando sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém.